Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio, celebramos hoje a solenidade de todos os santos. E a festa de hoje nos propõe 3 pontos para a nossa meditação. É nos apresentado a vida dos santos, como um farol que ilumina a igreja. É nos apresentado o chamado à santidade, que continua a perpetuar ao longo da história. E nós temos nos textos bíblicos os ensinamentos, as indicações para que possamos escutar esse chamado. Vamos compreender um pouco mais o que significa a solenidade de hoje. No cemitério, na quinta-feira, apresentávamos ali a unidade da igreja, que se apresenta em 3 fases da sua caminhada: a igreja militante, ou a igreja peregrina, a igreja padecente e a igreja triunfante. E a gente explicava, por meio da Lumen Gentium, o documento, exortação apostólica, que a igreja militante somos nós, a igreja peregrina somos nós, que estamos nesse mundo peregrinando em direção ao reino definitivo. A igreja padecente são aqueles nossos entes queridos que já partiram para a eternidade, mas que ainda não entraram definitivamente no céu. E a igreja triunfante celebramos hoje, que é justamente a igreja dos santos. E o que significa santos nas Sagradas Escrituras? Significa separados, aqueles que foram separados. Logo, todos nós somos convidados e exortados pelo próprio Jesus Cristo a fazer esse caminho também aqui na terra, trilhar esse caminho, buscando todos os dias nutrir em nosso coração esse desejo de ver a Deus. Porque o que nos faz permanecer na santidade? É o desejo diário que nutrimos em nosso coração de um dia estar face a face com o Senhor. Nós nutrimos esse desejo movido por um amor. Nós amamos a Deus e por isso nós o servimos, nós o obedecemos, mas sobretudo nós queremos um dia vê-lo face a face. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aqui se constitui o chamado. Todos nós somos chamados a trilhar esse caminho de santidade. Por isso os santos que hoje celebramos, eles servem para nós como modelo de santidade e como os nossos intercessores. Olhamos para os santos e conseguimos ver neles justamente homens e mulheres que conseguiram ouvir o chamado à santidade e viveram essa santidade aqui na terra, que agora se encontra na presença do Pai, na igreja triunfante, são glorificados aos céus. Por isso, por meio dos santos, por meio do testemunho dos santos, todos nós também somos chamados a trilhar esse caminho de santidade. E a palavra de Deus que nós ouvimos no livro do Apocalipse de São João nos apresenta uma visão do céu, a igreja triunfante. Como se reúne essa igreja e qual é o desejo de Deus? É que todos sejam marcados na fronte,
E todos esses que são marcados na fronte são chamados de servos do nosso Deus. Todos os batizados se tornam servos de nosso Deus, servos do Senhor. Esses números aqui é justamente para expressar a quantidade de pessoas, o número de pessoas de todas as nações que são atraídas a viver e a trilhar esse caminho de santidade, buscando um dia contemplar o Cordeiro que está diante do trono. Mas ainda, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos exortados pela palavra de Deus a acreditarmos e vivermos a nossa fé a partir daquilo que São João, na sua primeira carta, coloca-nos com muita clareza e nos diz: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus porque participamos dessa filiação divina por meio da ação do Espírito Santo no Filho único de Deus, que é Jesus. Em Jesus nos tornamos filhos do Pai. Em Jesus nos tornamos herdeiros do céu. Por isso, por meio da graça batismal, pela efusão do Espírito Santo, nós participamos da vida nova em Cristo, somos mergulhados em Cristo, ou um termo que a igreja usa, somos incorporados em Cristo, e a partir daí então, caríssimos irmãos e irmãs, somos todos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós devemos viver como tal. Desde já, somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Desde já, aqui na terra, nós já somos acolhidos como filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Seremos, caríssimos irmãos e irmãs, na eternidade, como nós ouvimos na carta de São Paulo aos Coríntios: Deus se tornará tudo em todos. Deus se tornará tudo em todos. Se nós alcançarmos essa graça de um dia ascendermos aos céus e estar face a face com o Senhor, nós teremos então a plenitude de Deus em nossa vida. E é esse caminho que nós devemos fazer. E é isso que Deus quer. E de que maneira Ele nos atrai? Todo aquele que nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós precisamos então buscar em Cristo Jesus alcançarmos essa purificação diária. Por isso a igreja é necessária na vida daqueles que querem alcançar a santidade. Não se alcança a santidade fora da igreja. A igreja oferece para nós aquilo que necessitamos para que possamos então alimentar a nossa caminhada de santidade. Todos os santos que estão nos céus, eles alcançaram e perseveraram no caminho de santidade porque buscaram na palavra e nos sacramentos a graça fortificante da sua caminhada de santidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós necessitamos da igreja como esse sinal da nossa salvação e aquela que oferece para a nossa vida o alimento que nos sustenta para o céu. Toda vez que você entrar na fila da comunhão, lembre-se sempre disso. Você está recebendo o pão que te alimenta e que te sustenta no caminho para o céu. Nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida aqui na terra, mas esse alimento tem uma função maior. Nos une verdadeiramente a Cristo, para que possamos a cada dia ascendermos em direção aos céus. Os santos todos
buscavam na confissão, na Eucaristia, na vida sacramental da igreja, esse alimento que eles davam a base, o sustento para permanecer e trilhar nesse caminho de santidade. E quando nós afirmamos, caríssimos irmãos e irmãs, que os santos buscavam na palavra de Deus, pois todos eles tornaram uma realidade na sua vida as bem-aventuranças que aqui para nós nessa manhã foi proclamada. As bem-aventuranças é uma cartilha para aqueles que desejam ser santo. As bem-aventuranças são ensinamentos que nos auxiliam na perspectiva da santidade. Cada bem-aventurança deve ser vivida com intensidade, e a partir dessa compreensão das bem-aventuranças, e se nós a tornamos uma realidade em nossa vida, nós nos aproximamos do chamado de Deus a sermos santos, pois a iniciativa sempre é de Deus. Deus sempre nos chama e nós então devemos atender. Por isso os santos já alcançaram os céus, porque ouviram o chamado, atenderam e vivenciaram aqui na terra essas bem-aventuranças, esses ensinamentos deixados pelo Senhor. Agora somos nós. É a vez de cada um de nós desejarmos também entrar no céu, desejarmos também viver nesse mundo, trilhando esse caminho de santidade e colocando em prática esses ensinamentos do Senhor. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É preciso conservar um coração misericordioso, é preciso conservar um coração puro, para que diariamente possamos perceber a presença de Deus em nossa vida e nos preparar para que um dia possamos vê-lo face a face. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos hoje a todos os santos que interceda por nós, que interceda pela igreja peregrina, para que possamos continuar caminhando nesse objetivo de responder o chamado de Deus em nossa vida e de verdadeiramente trilharmos esse caminho de santidade. Mas para alcançarmos isso, é preciso fazer algumas renúncias. É preciso abandonar os pecados de vez. Nós não podemos conservar os pecadinhos de estimação, ou ficar naquela condição de que eu sou pecador e por isso eu vou continuar assim. Todos os dias somos chamados a ser santos. Se nós caímos, fraquejamos, nós temos a graça do sacramento da confissão, que é a misericórdia restauradora de Deus, que nos coloca de pé de novo e nos faz caminhar e trilhar esse caminho de santidade. Por isso precisamos buscar a confissão, precisamos nos preparar todos os dias para entrarmos no céu, pois nós não sabemos nem o dia nem a hora que seremos chamados a prestar contas de tudo aquilo que nós realizamos aqui na terra. Então precisamos estarmos preparados para isso. Deus nos chama e nos dá as condições de sermos santos. Basta buscar essas condições pela escuta da palavra, pela vivência dos sacramentos e pela prática verdadeiramente dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os santos, e de modo especial a Virgem Maria, continue a interceder por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.